Pronto. Lembrando, então, que esse seminário está sendo gravado. E qualquer manifestação de conteúdo antissemita, racista ou de discurso de ódio é crime previsto na nossa Constituição brasileira e será denunciado às autoridades competentes. Lembrando também que estamos com uma campanha no Catarse para complemento da arrecadação de fundos para a montagem do espetáculo com sobreviventes do Holocausto. O link é www.catarse.me/holocausto. Depois a Ana, que é a nossa produtora executiva, vai colocar o link aqui no chat para quem quiser contribuir voluntariamente a partir de R$30. Então, sem mais delongas, então vamos lá, então, apresentar a nossa palestrante, que é a Rosa Abaliak. Ela é psicóloga e mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Nos anos de 2009 e 2013, visitou campos de extermínio, guetos e museus do Holocausto na Europa. E essa experiência foi a motivação para realizar um mestrado com a temática sobre o ensino da Shoah nas escolas públicas do Brasil. Ela é professora do Memorial do Holocausto de São Paulo, além de seminarista em cursos no Yad Vashem, em Israel. Como eu já tinha falado anteriormente, né, nas nossas palestras, todos os palestrantes eles têm um currículo invejável, enorme, mas por uma questão de tempo nós estamos aqui resumindo sucintamente o currículo dos palestrantes. Professora Rosa, muito obrigado pela presença. Para nós é uma honra imensa contar com a sua presença e pode iniciar, que é com você agora. Muito obrigada, Rogério. Eu fico muito feliz de também ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e saber, né, do seu projeto. E falar desse tema é particularmente para mim muito assim emocionante, porque a gente está falando de pessoas reais que fizeram o que elas conseguiram fazer de uma forma muito espontânea. Então, com muita delicadeza, assim, que eu vou tentar abordar, e vou falar de alguns justos. Obviamente, vocês vão ver uma tabela. Hoje em dia, tem mais de 28 mil justos entre as nações, né, de vários países. Então, óbvio que eu só selecionei alguns deles para a gente falar um pouco melhor. Então, eu vou começar aqui compartilhando um PowerPoint com vocês, que aí vai ficar melhor a visualização para todo mundo. Então, vamos lá. Bom, sobre a memória, o Elie Wiesel, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele é um dos mais famosos sobreviventes do Holocausto, inclusive ele foi um ganhador do Nobel da Paz, se não me engano, em 1986, ele tem vários livros publicados. Ele escreveu o seguinte, que a memória, ela é quase como uma obrigação, é um sagrado dever que ele coloca das pessoas de boa fé, das pessoas de bom coração. E tem essa outra frase dele, que esquecer os mortos é o mesmo que matá-los uma segunda vez. E como que a gente consegue, quais são as formas, né, os registros de memória que a gente tem sobre o Holocausto? Então, são vários, como, por exemplo, museus, memoriais, monumentos, edificações. Aqui no Brasil, a gente tem o Museu de Curitiba, que foi o primeiro museu do Holocausto, tem o Memorial do Holocausto de São Paulo, tem o Memorial aqui do Rio de Janeiro também, fora algumas exposições, né, esporádicas que acontecem dentro de escolas, dentro da própria Federação Israelita e outros lugares. Outras formas de lembrança também é quando a gente visita os campos. Existem muitos campos que são abertos para visitações, como, por exemplo, Treblinka, Majdanek, Mauthausen, o próprio Auschwitz. Foi destruída uma parte, mas boa parte do campo conseguiu ser preservada, Dachau, na Alemanha, e alguns outros que, apesar de não estarem totalmente né, no original, ainda assim é possível a gente conseguir ver como é que algumas coisas foram preservadas. Então, é possível essas visitações.
Existem uma infinidade de obras literárias, como, por exemplo, biografias, romances, poesias e contos, tanto que foram feitos escritos, né, durante o Holocausto, quanto posteriormente. Obras artísticas são a forma mais, assim, como eu posso dizer, que alcança o maior número de pessoas, né? São filmes, teatros, a música, a pintura, esculturas, documentários, tem infinitos documentários só de filmes do não existe um registro exato em relação à quantidade de filmes, mas estima-se que existem mais de 400 filmes com essa temática, direta ou indiretamente. Então, vocês podem ver que é bastante e tem um acesso muito rápido, né, na massa. Existem muitas fotografias e filmagens da época, apesar de que, assim que os nazistas, eles souberam, né, que eles estavam perdendo a guerra, eles receberam ordens diretas para queimar esses materiais, para não ter provas, né, contra eles. Então, muitas coisas que eles gravaram e fotografaram, infelizmente, foram destruídas assim que eles saíam dos campos, mas ainda assim se conseguiu preservar algumas fotografias e filmagens. Inclusive, tem muito acervo no Yad Vashem, que é o maior centro, né, de estudos e é um museu também sobre o Holocausto lá em Jerusalém. Outras formas de lembrança. Estou colocando aqui, né, no geral, para a gente ter uma ideia de como é possível acessar esse conteúdo do Holocausto. Outra forma é através dos documentos históricos, das cartas e diários da época. Obviamente, o diário mais famoso é o de Anne Frank, né, que é, na verdade, o segundo livro mais lido em todo o mundo, traduzido em todos os idiomas, mas existem uma infinidade de diários que também foram escritos na época, assim como cartas e acervos, né, históricos também. Os livros didáticos, eles também são uma forma muito poderosa de educar, né, contra Auschwitz, que existe esse termo, educar contra Auschwitz, que é o que é isso? Educar contra intolerância, contra formas de discriminação, de uma forma geral. Então, até o meu próprio mestrado foi justamente em relação a isso. Como que os livros didáticos, eles conseguem transmitir esse tema para os alunos, né, daqui do Brasil. Livros documentais feitos a partir, né, dos historiadores. Existem também uma série de leis e datas comemorativas. A data principal é a 27 de janeiro, que é considerada a data internacional de memória do Holocausto. Em cada país existem leis específicas, como, por exemplo, na Alemanha, existem várias leis de proibição, por exemplo, a qualquer tipo de apologia ao nazismo. Existem leis de criminalização se alguém nega o Holocausto. Aqui no Brasil também existem leis específicas para isso. Inclusive, existem leis em 3 estados do Brasil, que é Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul, sobre a obrigatoriedade do ensino do Holocausto nas escolas públicas. Além disso, a gente conta com uma infinidade de depoimentos, né, que são os testemunhos da época, não só dos sobreviventes, mas dos próprios nazistas que foram relatados depois, e das pessoas, vamos dizer assim, das testemunhas que, de alguma forma, estiveram presentes em guetos e nos campos. Os julgamentos que foram amplamente documentados, como, por exemplo, o julgamento de Nuremberg, que foi logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, o julgamento do Eichmann e muitos outros, do Ivan Valente. Esses julgamentos eles foram televisionados, a partir deles uma série de livros também foram escritos, como, por exemplo, A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, que é um livro bem importante, né, que marcou muito esse julgamento do Eichmann. Então, os julgamentos também é uma forma da gente acessar o tema e, claro, as homenagens. Essas homenagens são feitas hoje em dia tanto para os justos entre as nações, que a gente vai ver, como também para os partisanos que conseguiram se organizar em florestas, conseguiram se organizar em associações
para combater os nazistas na época, e também homenagens aos próprios sobreviventes, né, que lutaram, que conseguiram resistir. Então, essa basicamente assim fiz um geral das formas que a gente tem de lembrar do tema sem cair numa banalização. É tão importante a gente lembrar de uma forma, como eu posso dizer assim, de uma forma que a gente consiga se conectar com toda a complexidade do tema, ter uma sensibilidade em relação a esse maior genocídio que a gente considera, tanto pela questão do tempo, quanto pela questão do número de mortes, também pela questão de ser um genocídio que ele não era uma guerra travada. Os judeus, eles nunca combateram, eles estavam se tratando de pessoas civis. Então, esse genocídio ele tem várias particularidades. Então, a gente vai ver agora, aqui nesse slide, quem que foram os personagens dessa história, né? Obviamente, tem as vítimas, que foram todos os grupos perseguidos pelos nazistas, que o Rogério, inclusive, mencionou no comecinho aqui da apresentação, que a gente chama de perpetradores, ou seja, os nazistas, né, os oficiais, tanto a chefia, o alto escalão nazista, quanto os soldados da SS, quanto as pessoas que guardavam os campos, os guardas, enfim, todos que estavam ali, de alguma forma, apoiando e resguardando todo o objetivo, né, dos nazistas. Existiram também os observadores passivos, aqui está entre aspas o passivos, porque existe uma discussão se de fato eles eram passivos, já que você sempre toma um lado. Por exemplo, se você está observando uma situação e você fica, digamos, indiferente, essa própria indiferença, né, já é considerada uma atitude. Por isso que está entre aspas. Existiram os cúmplices. O que é isso? São pessoas civis que não participaram diretamente de nenhum tipo de atrocidade, mas que, por exemplo, denunciava, se visse, por exemplo, um judeu escondido em algum lugar. Essa pessoa ia e denunciava. Então, ela era um cúmplice da ideologia nazista. E, por fim, os justos. Essa foto aqui, a primeira, é de agosto de 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Vocês estão vendo um estádio inteiro fazendo a saudação nazista. E essa segunda foto de baixo foi 2 meses antes, né? E é uma foto bem emblemática, bem famosa, porque tem, né, esse círculo aí vermelho, uma pessoa que simplesmente cruzou os braços e falou, não, eu não vou saudar. E sendo que, na época, esse simples ato em 1936, né, Hitler subiu ao poder em 1933, ou seja, 3 anos depois, esse ato era considerado uma subversão ao regime. Existem 2 famílias que reivindicam esse homem, né? Assim, a gente não tem como precisar quem que foi ele, mas existem, enfim, é uma discussão até, porque existem essas 2 famílias que falam que, né, que foi um, foi outro, enfim, é uma discussão que eu não vou entrar aqui, mas é legal essa foto para a gente ver que, assim, a maioria da população alemã apoiou o nazismo? Sim. Foi todo mundo? Não. É importante que seja bem claro isso. Existiram muitas pessoas que, como, por exemplo, esse homem, né, que em público até resolveram, né, cruzar os braços. E, por exemplo, não fazer essa saudação. E uma pergunta que fica, assim, é como foi humanamente possível? Aí eu coloquei algumas perguntas, subtópicos dessa pergunta, assim. Existe uma escolha individual dentro da massa, que é uma questão, né, até da psicologia social, assim. Qual é o nível de obediência de um cidadão para o seu governo? Por que algumas pessoas escolheram arriscar a própria vida para salvar, muitas vezes, pessoas totalmente desconhecidas?
como que pessoas saudáveis emocionalmente, bem ajustadas socialmente, digamos assim, podem cometer torturas e assassinatos contra civis, contra bebês, crianças, idosos, mulheres grávidas, pessoas que não estavam em luta, pessoas que não eram combatentes. Então, assim, até que ponto uma pessoa está disposta a agir contra seus próprios valores, obedecendo uma autoridade? E aí eu estou trazendo para vocês um experimento do Stanley Milgram. Ele é um psicólogo social e depois do julgamento de Eichmann, em 1962, ele resolveu fazer uma pesquisa justamente para tentar, né, responder essas questões. Então, eu vou falar rapidinho para vocês como é que era essa pesquisa. Ele conseguia voluntários, inclusive nos Estados Unidos é muito comum pagar, né, para a pessoa participar de pesquisas. Então, ele pagou para 40 homens participarem dessa pesquisa, e chegando lá, eles tinham um sorteio fictício, mas esses voluntários, eles sempre caíam como o professor. E esse professor ficava atrás de uma tela e ele tinha que dar um choque elétrico, cada vez que um aluno errasse pares de respostas. Então, assim, na verdade, o aluno fazia parte da pesquisa e o experimentador também. Então, mas ele não sabia de nada disso. Esses choques, eles iam de 15 volts até 450 volts, que é praticamente um choque letal. E aí, cada vez que o aluno errava, ele teria que aumentar a intensidade do choque, até chegar em 450 volts. Então, assim, 65% do total desses participantes se disponibilizaram para administrar essas descargas elétricas com voltagens letais até o final. E todos os participantes continuaram até 300 volts, mesmo que eles ouvissem gritos de dor, mesmo depois que o aluno ficava mudo. Foram realizadas 18 variações dessa experiência. Por exemplo, foi realizada uma que eles não ouviam nem gritos, nem tinham nenhum contato com a pessoa, o aluno. Mas em todas elas, em todas as 18 variações, o que foi constatado foi uma imensa obediência à autoridade. E quando essa pessoa queria desistir, estou chamando aqui esse professor, né, que era o voluntário, existiam 4 comandos do experimentador. Ele falava assim: é importante para a pesquisa que você continue. Ou então ele falava assim: é preciso continuar. Ele dava alguns tipos de comando, eram 4 frases diferentes para estimular a pessoa a continuar com os choques. E no final de tudo, o Milgram, ele perguntava para a pessoa, assim que acabava o experimento, ele perguntava por que você continuou, mesmo sabendo que eram choques elétricos. E daí a pessoa falava, eu estou participando de uma pesquisa, eu estava obedecendo o meu, tipo, como posso dizer, o meu chefe, né? A pessoa que estava me falando. Eu não fui responsável por isso. Eles não se sentiam responsabilizados. Essa pesquisa durou muitos anos, foi na Universidade de Yale, e foi muito polemizada na época, assim, existiram muitas polêmicas, ela ganhou alguns prêmios, inclusive, a partir dessa pesquisa, existe um livro que chama Obediência à Autoridade, de 1974, e a partir daí também existe um filme lançado, tem até no YouTube, se vocês quiserem ver o experimento de Milgram, e ele cunhou esse termo, o estado de agente, que é um estado em que as pessoas realizam ações contrárias aos seus próprios valores. Hoje em dia, existem muitas críticas a essa pesquisa, porque falam que foi um ambiente de laboratório, que não tem muita conexão com a vida real, enfim, tem algumas críticas, mas o fato é que essa pesquisa foi, digamos assim, uma das respostas sobre o porquê as pessoas eram tão obedientes assim ao nazismo. E aí, existe uma frase
que fala assim, que quando um prisioneiro de campo de concentração consegue dar o seu pão para um outro, ele nos mostra que sempre temos a liberdade de escolha. E é isso que se chama humanidade. Então, quando a gente fala assim, eles não tinham como escolher, eles só estavam obedecendo às ordens dos nazis, sei lá, do seu chefe, do seu superior, a gente precisa questionar isso, até que ponto realmente eles não tinham essa liberdade individual. É claro que muitas pessoas se alistaram ao regime nazista por questão de desemprego, de fome, de uma ascensão na carreira, mas até que ponto essas pessoas estavam dispostas a ir para, enfim, para conseguir, né, se manter, por exemplo, empregadas ou para conseguir uma melhora de vida? É uma pergunta que fica. E aí, gente, existe o Yad Vashem, que eu estou falando para vocês, que ele foi inaugurado em 1953, mas o projeto mundial de justos entre as nações começou 10 anos depois, em 1963. E esse projeto é justamente uma homenagem para todos os não-judeus que ajudaram os judeus especificamente na Segunda Guerra Mundial. Esse termo, justo entre as nações, inclusive, já é um termo antigo, judaico, existem citações dele em algumas partes da Torá, por exemplo, ao longo da história aí, pessoas que ajudaram os judeus, mas hoje em dia ele é basicamente utilizado para as pessoas da Segunda Guerra Mundial. Então, quais que são os critérios, né, para uma pessoa ser considerada uma justa? Primeiro, é ajudar sem recompensa de qualquer natureza, existirem testemunhos daqueles que foram ajudados, existirem provas documentais comprovando, né, os historiadores precisam ter essa comprovação, por isso que no começo era muito difícil até uma pessoa conseguir ser homenageada, e a pessoa teria que arriscar a própria vida, porque em cada país existiam regras diferentes sobre a ajuda de judeus. Então, existiam tipos de mortes, prisões, assassinatos de algum membro da família e tortura. Essas eram as consequências principais. Aqui à direita, vocês estão vendo a Avenida dos Justos, que ela foi inaugurada em 1962. E lá no Yad Vashem também existe o Jardim dos Justos. E os nomes dessas pessoas estão gravadas numa parede de honra. Nessa Avenida dos Justos existem muitas árvores e em cada árvore tem uma plaquinha com o nome de um dos justos. É claro que foram os primeiros justos, porque à medida que os anos foram passando, mais pessoas foram aparecendo, sendo homenageadas, então, obviamente, não tem o nome de todos aí. E quais eram as principais formas de ajuda? Primeiro, escondendo judeus em suas próprias casas, nos porões, nos sótãos, ou escondendo até mesmo em paredes falsas, escondendo judeus em outros lugares, como em florestas, igrejas, edifícios abandonados, enfim, valas, cemitérios, todo lugar podia ser lugar para esconder um judeu, fornecendo alimentos e cuidados básicos de higiene em toda a guerra, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, a questão dos alimentos era muito complicado conseguir, existiam cartões de racionamento, então se você dava uma maçã para uma pessoa, isso já significava muito. Fornecendo documentos falsos, seja se passando por outra pessoa ou mesmo certidões de nascimento cristã e batismo na igreja. Isso foi muito comum, né, com os diplomatas, a gente até vai ver alguns exemplos. Fornecendo vistos para outros países ou vistos de trânsito. Oferecendo imunidade diplomática. Contrabandeando, aqui está entre aspas também, né, judeus para fora de guetos e prisões. Contrabandeando no sentido, assim, de subornando, né, alguns soldados, ou mesmo escondendo judeus, crianças judias, dentro de ambulâncias, dentro de sacos de lixo. Foram várias as formas dessas pessoas saírem, principalmente dos guetos, ajudando os judeus a cruzarem fronteiras para países considerados neutros,
e resgatando crianças para orfanatos, igrejas ou mesmo adotando crianças. Essas eram as formas principais de ajuda. E quais seriam as motivações dos justos? Aqui é para a gente refletir, se vocês acham que eram mais motivações ideológicas, morais, senso de gratidão, no sentido assim, eu conheço aquele judeu que já fez alguma coisa por mim, e por isso eu tenho que retribuir. É uma motivação no sentido política, tipo, eu sou contra o regime nazista, pelo fato, por exemplo, de eu ser comunista, e por isso eu vou ajudar. Eram motivações religiosas ou era uma questão de pena, piedade? E o que vocês acham? A decisão de ajudar era baseada na razão ou na emoção? E mais, quais as características em comum desses justos? Eles moravam mais na zona urbana, na zona rural, eram ricos, pobres, jovens, velhos, nível educacional alto, baixo, religiosos ou eram ateus? Eram mais homens ou mais mulheres? Pessoas que já eram envolvidas em alguma causa social, ou seja, pessoas que já trabalhavam em ONGs, em projetos, eram mais profissionais autônomos, funcionários públicos ou empregados? Eles se arriscavam sozinhos ou em grupo? Essas são algumas perguntas aqui que a gente vai respondendo ao longo, mas principalmente no finalzinho, na conclusão. A gente vai voltar nessas perguntas. Mas aí é para vocês irem pensando o que vocês acham, principalmente isso, a decisão de ajudar. Tenta refletir, assim, se vocês, pelo feeling de vocês, se era mais baseado na razão ou mais na emoção. Aqui é uma tabela com os países, no total de 27.712 justos, em 51 países, mas eu devo dizer que essa tabela já não está mais atualizada, porque essa tabela foi de 2020 e de 2 anos para cá, eu já sei que entraram alguns justos que eu não consegui atualizar, mas a ordem dos países permanece a mesma. Eu coloquei aqui do Japão, que é 1, até a Polônia, que foi o país que mais teve reconhecimento dos justos. E, paradoxalmente, a Polônia sempre foi o país mais antissemita, mas também foi o país que mais conseguiu, enfim, que mais pessoas conseguiram ajudar. Até porque, né, a grande parte dos guetos e dos campos justamente foram dentro da Polônia. Aqui a Dinamarca está escrito 22, mas na verdade o número é maior, porque os membros da resistência dinamarquesa, eles viram a operação de resgate como um ato coletivo. Então, eles receberam, a comunidade inteira recebeu um título só de justo entre as nações, por isso que eu coloquei esse asterisco. E aí, por falar em coletivo, teve uma vila na Holanda, chama Newland, que é uma das únicas aldeias do mundo que também recebeu coletivamente esse prêmio, para todos os 117 habitantes. Os aldeões, eles resolveram que cada casa esconderia pelo menos um judeu ou mesmo uma família judia. Além disso, os moradores, eles forneciam alimentos, novos documentos de identificação e apoio financeiro. E por causa disso, tem um memorial aqui no Yad Vashem, a essa vila. O nome dos 117 justos foram escritos no Vale das Comunidades em 1990. Eles, inclusive, tinham táticas para esconder judeus, por exemplo, se tivesse alguma ameaça de algum nazista por perto, eles cantavam certo tipo de música para os judeus se esconderem. Existiam várias coisas bem metodológicas, assim, para esse esconderijo dar certo. E uma outra vila que recebeu esse título em conjunto, foram 40 pessoas ao mesmo tempo, foi uma vila na França, chama Le Chambord-Sillon. Eles forneceram cartões de identificação e ração para os judeus até eles cruzarem a fronteira para a Suíça. Os judeus que eles conseguiram esconder não ficavam lá por muito tempo, era muito provisório até eles conseguirem um transporte, né? Chamavam-se os transportadores que levavam esses judeus para a Suíça, que era considerado um país neutro. Essa vila na França era protestante e a França é um país majoritariamente católico. Então,
eles tinham muita essa ligação, assim, com o Velho Testamento. Inclusive, o pastor, teve essa frase dele que ficou até bem conhecida, que ele falou assim, coloquei aqui entre aspas: as coisas tinham que ser feitas e nós estávamos lá para fazê-las. Foi a coisa mais natural do mundo para ajudar essas pessoas. E depois ele falou assim: a igreja cristã deve cair de joelhos e implorar perdão a Deus por sua incapacidade e covardia atuais. Uma crítica, né? Principalmente à igreja católica, que ele estava se referindo. E estima-se que essas 40 pessoas da vila tenham salvo de 3.000 a 5.000 judeus. Mas não se sabe quantos conseguiram, de fato, chegar até o final da guerra vivos. Não existe essa informação. E aí, eu vou falar agora para vocês sobre alguns justos que eu selecionei. Claro que eu ia incluir aí os dois brasileiros, que é a Araci e o Luiz Martins de Souza Dantas. Então, vamos falar primeiro da Araci de Carvalho Guimarães Rosa. Na verdade, ela só virou Araci Guimarães Rosa em 1940, quando ela casou com o Guimarães Rosa. Ele era subcônsul lá de Hamburgo, né, na França. A Araci, ela falava 4 idiomas e ela era, assim, uma mulher bastante à frente, né, do seu tempo. Em 1938, né, entrou no Brasil a Circular Secreta, 1127, que justamente restringia a entrada de judeus no país. Mas a Araci conseguia conceder esses vistos, ela conseguia retirar o J dos passaportes dos judeus, que justamente era a identificação na época. Além do que, para uma pessoa conseguir um visto de entrada no Brasil, naquela época, a pessoa tinha que apresentar uma série de documentos, certidões de antecedentes criminais, uma série de papeladas de burocracia que dificultava, já que as instituições que forneciam esses documentos não iam fornecer para os judeus. Então, era até uma forma de restringir mesmo a entrada de judeus no país, e ela simplesmente não pedia nada dessa papelada toda, muito pelo contrário, ela facilitava a vida de quem conseguia, né, ter acesso a ela. Essa foto aqui, ó, foi em 1982, que foi a foto da cerimônia, onde ela recebeu uma medalha do Yad Vashem, que a consagrou como justa. Existe um documentário brasileiro que chama Esse Viver Ninguém Me Tira, lançado em 2014. Esse ano, né, infelizmente eu não consegui ver, mas dizem que está muito boa essa série, Passaporte para a Liberdade. Quem aqui viu também pode comentar no final o que achou. Essa é uma foto do João Guimarães Rosa e da Araci, que ele até dedicou o livro, né, Grande Sertão Veredas, para ela. Essa foto aqui foi no dia os Correios fizeram uma homenagem que chama-se Mulheres Brasileiras que Fizeram História. E ela foi uma das homenageadas com o selo dos Correios, e justo a homenagem aconteceu no Memorial do Holocausto de São Paulo. Então, essa foto aqui foi com o cônsul de Israel, o rabino responsável pelo memorial. Inclusive, a filha dela estava presente nesse encontro. Essa foto foi do mesmo dia. E aqui, eu coloquei aqui para vocês, se alguém tiver mais interesse em saber mais sobre ela, tem uma live no YouTube do Memorial do Holocausto, que está escrita Justo entre as Nações, e o nome dela vale super a pena vocês verem, é 1 hora de live. Então, eu coloquei aqui para quem quiser. E aí, o segundo brasileiro que recebeu o título é o Luiz Martins de Souza Dantas. Ele era um diplomata brasileiro na França de 1922 a 1944. Antes disso, ele era diplomata na Itália. Inclusive, ele era bastante próximo de Benedito Mussolini, que foi se despedir pessoalmente dele quando ele foi para a França. Existe foto com ele num trem. Ele é conhecido como Schindler brasileiro. O Luiz Martins de Souza Dantas, ele tinha muita popularidade. Ele era, assim, vamos dizer assim, um bom vivant, e ele tinha bastante entrada com muitas autoridades na época da França, inclusive até mesmo da Alemanha. Ele
Ele estava no mais alto cargo da diplomacia brasileira na época, que era a embaixada francesa. E em 1941, ele fez uma intervenção bem arriscada para salvar um navio de passageiros que transportava um grande número de judeus com seus vistos falsos. Depois disso, ele foi totalmente barrado. Getúlio Vargas, na época, pediu para ele voltar. Os jornais aqui do Brasil estavam colocando ele como um grande herói, estavam começando a ter matérias sobre ele, mas essas matérias foram censuradas. Estima-se que ele tenha dado mais ou menos 1.000 vistos ilegais, sendo que 500 apenas nesse período de junho a dezembro de 1940. Esses números, gente, é importante eu falar que nunca estão totalmente precisos, mas é sempre assim uma estimativa dos historiadores. Existe um livro sobre a vida dele, que é Quixote nas Trevas, e também um filme brasileiro de 2017 que chama Querido Embaixador. E o reconhecimento pelo Yad Vashem foi em 10 de dezembro. 10 de dezembro. Calma aí, rapidinho, preciso ver o ano. 10 de dezembro de 2003. Mas ele foi um reconhecimento póstumo. Ele faleceu em 1954, na França. E ele, uma curiosidade, ele foi o primeiro brasileiro a falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU, quando ela foi criada. De tamanha o reconhecimento, a importância que ele teve na história do Brasil, ele foi convidado especialmente para isso. Um outro justo que eu queria falar para vocês é um justo português, que é o Aristides de Souza Mendes. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu acabei de ver o tempo. E ele tem uma frase que ficou bem clássica, que ele fala assim: a partir de agora darei vistos a toda a gente, já não há nacionalidades, raça ou religião. Ele era amigo de um rabino, inclusive ele, em 1940, teve esse encontro com o rabino Kruger, e ele falou que ele ia fazer o máximo para salvar o maior número de pessoas possíveis. Ele foi totalmente contra todas as ordens que ele foi recebendo de Portugal. Ele voltou para Portugal e foi demitido. Toda a sua família passou muita necessidade ao longo da vida. Ele morreu com dívidas, devendo, e ele só foi homenageado realmente depois que ele faleceu. Ele foi considerado justo só em 1966 pelo Yad Vashem. Aqui eu coloquei algumas das pessoas notáveis que foram salvas, por ele, que alguns reconhecimentos que ele teve bastante importantes dentro de Portugal e até em outros países. Existe uma praça no Yad Vashem com a estátua dele. E outra frase dele é a seguinte: se milhares de judeus estão sofrendo por causa de um cristão, no caso Hitler, certamente um cristão, ele pode sofrer por tantos judeus. Foi o que ele falou em depoimento posterior. Um outro famoso justo é o Raoul Wallenberg. Ele era um arquiteto sueco, empresário e diplomata. Estima-se que ele salvou 100 mil judeus da morte certa na Hungria. Ele tinha muitos negócios com alemães e isso facilitou ele a conseguir umas cartas de proteção, porque ele foi nomeado ele não era um diplomata, mas ele fazia parte da diplomacia sueca em Budapeste, na Hungria. E ele foi transformando lugares, por exemplo, biblioteca biblioteca sueca, da Suécia. E aí, como ele tinha esse aval diplomático, os nazistas não podiam entrar nesses lugares. E ele foi conseguindo colocar muitos judeus dentro dessas casas que eram tipo territórios neutros. Aqui é uma estátua dele em Tel Aviv, um memorial em Estocolmo. Ele também teve muitos tipos de reconhecimento, inclusive o Congresso dos Estados Unidos fez dele um cidadão honorário em 1981. Foi a segunda pessoa a ser homenageada desse tipo, só depois de Churchill, que é o memorial dele em Nova York.
E essa aqui é a Irena Sendler. Eu sou muito apaixonada pela história dela, vale muito a pena ler o livro. Tem um filme também sobre ela. Ela é considerada o anjo do gueto de Varsóvia. Ela era uma assistente social na Polônia. E ela fez, assim, de tudo que ela pôde, e ela conseguiu salvar, no mínimo, 250 crianças do gueto, para fora do gueto. Ela colocava o nome de todas as crianças em jarras de vidro e enterrou no quintal de uma amiga e em outro esconderijo, justamente para que essas crianças, depois da guerra, pudessem saber da sua origem, saber da sua família. Ela teve todo esse cuidado. Aqui uma frase dela, quando perguntada, né, por que que ela resolveu ajudar e se arriscar. Ela falou assim: a razão pela qual resgatei as crianças tem origem no meu lar, na minha infância. Fui educada na crença de que uma pessoa necessitada deve ser ajudada com o coração, sem importar sua religião ou nacionalidade. A Irene, ela foi presa, torturada, quebraram as duas pernas dela, inclusive ela passou o resto da sua vida em cadeira de rodas por conta dessas torturas que ela sofreu. Ela foi... existia uma lista na prisão que ela ficou, que todos os dias iam pessoas para a morte. O nome dela saiu, mas na última hora, membros da resistência conseguiram subornar soldados nazistas e ela conseguiu fugir. E no dia seguinte, o nome dela apareceu como morta nos obituários, né, que eram de costume todo dia. Então, depois disso, de 1943, ela teve que viver totalmente escondida para que não fosse, né, pega novamente. Em 1965, Yad Vashem a reconhece como justa. Ela concorreu ao Nobel da Paz em 2008 e existe uma peça teatral que chama Life in Jar, né, que é a vida em garrafas, que foi justamente a peça que ela se tornou conhecida. Ela era uma ativista do Zegota, que era uma das principais organizações de resistência na Polônia. Esse casal, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, do Zoológico de Varsóvia, porque o filme também ficou bem conhecido. Eles receberam o prêmio juntos em 1965, e eles também têm a árvore, o plantio das árvores lá no Yad Vashem. O Ian, ele era zoólogo e ele escreveu mais de 60 livros. A Antonina também era escritora de livros a partir da perspectiva dos animais. Vale muito a pena, né? Tanto ler o livro, que chama O Jardim da Esperança, que foi a base para o filme, O Zoológico de Varsóvia. Estima-se que eles salvaram cerca de 300 judeus que ficavam, às vezes, dentro das jaulas dos animais. Eles faziam vários... Tem uma frase deles que é interessante, que ele falou assim: a melhor forma de esconder alguém é colocar muita gente dentro da sua própria casa. Então, a casa deles viviam de parentes, amigos, familiares, e toda vez que um soldado nazista se aproximava, a Antonina sentava no piano e tocava uma música específica. E aí, os judeus que lá estavam, cada um deles já tinha o seu próprio esconderijo, e eles já sabiam que era o momento, né, de se esconder. Uma frase interessante dele, depois, né, quando ele deu o depoimento, foi a seguinte: muitas vezes quis analisar as causas da aversão aos judeus e não consegui encontrar nenhuma, além das formadas artificialmente. O Jan Zabinski, ele foi preso, porque ele participou da luta que teve da resistência em Varsóvia, mas ele conseguiu, né, sair depois de um tempo e retomou, inclusive, a direção do zoológico. Bom, esse aqui é o mais conhecido de todos, acredito que, acho que todo mundo aqui já deve ter visto o filme, A Lista de Schindler, é um dos filmes mais vistos do mundo. Ele era um empresário, né, dono de fábricas de esmaltes e munições, e ele, aqui, inclusive, é a placa, hoje em dia, na porta da fábrica dele, e aqui é a foto antiga. No começo, o objetivo dele realmente era o lucro. Ele contratava judeus porque era uma mão de obra muito barata, e isso, obviamente, favorecia a sua empresa.
mas aos poucos ele começou a se sensibilizar com a questão judaica. Inclusive, ele foi preso por 3 vezes, pouca gente sabe disso. Uma das vezes foi por desrespeitar as leis de Nuremberg, porque ele deu um beijo no rosto de uma judia. Os oficiais nazistas viram e prenderam ele. Outra vez foi por subornar no mercado negro um nazista para conseguir melhores condições para judeus na sua fábrica. E ele salvou 1.200 judeus. Aqui é uma foto dele com sobreviventes. Depois que a guerra acabou, ele ficou com muito medo de ser preso. Ele foi para a Argentina, tentou vários negócios, mas nenhum desses negócios deu certo, e ele foi ajudado por sobreviventes ao longo da sua vida inteira. Ele é o único nazista que foi enterrado no Monte Sião, em Israel, que recebeu essa honraria. O filme, né, A Lista de Schindler, venceu 7 Oscars. E aqui é o último justo que eu queria falar para vocês, que é o Shunni Sugihara, o famoso Senpo. Ele era um diplomata japonês, né, na Lituânia, e ele concedeu aproximadamente 6.000 vistos de trânsito. O que acontecia? Existia um país, Curaçao, né, no Caribe, que ele não precisa, para você entrar lá, você não precisava de visto, mas você tinha que, essas pessoas que ele conseguiu dar o visto, elas tinham que passar pelo Japão para depois conseguir chegar em Curaçao, que era como se fosse uma colônia holandesa. Ele pediu para o Japão orientações do que fazer, porque ele queria dar esses vistos. Durante 6 meses negaram para ele. Ele tinha uma carreira brilhante pela frente. Obviamente, assim que ele chegou no Japão, ele foi demitido e nunca mais conseguiu uma carreira como diplomata. Ele trabalhou o resto da vida como tradutor. E assim, ele só foi descoberto porque um sobrevivente conseguiu reconhecer ele, e depois que ele foi reconhecido, tantos outros confirmaram que foi ele que deu o visto, né, que o salvaram. Então, assim, ele forneceu entre 2.100 e 3.500 vistos de trânsito apenas em setembro de 1940. O reconhecimento dele como justo entre as nações só se deu em 1984, infelizmente, depois, né, da sua morte. E a palavra shunni, aí a gente coloca assim, coincidência ou não, né, mas em japonês quer dizer 1.000 novas vidas. E estima-se que esses 6.000 judeus, né, refugiados que ele conseguiu salvar, hoje em dia, em relação aos filhos e netos, tem aproximadamente 40, 50 mil descendentes, filhos, netos e bisnetos. Aqui algumas homenagens para ele aqui no Japão. Aqui é uma foto das filas que se formavam no consulado japonês. Em Israel, inclusive, ele recebeu o nome de uma rua em 2016 e tem homenagens para ele em vários lugares do mundo. Então, vamos lá para algumas conclusões. A conclusão dos depoimentos, né, que os estudiosos conseguiram analisar é que não foi uma atitude racional, ao contrário, foi um gesto muito instintivo, tomado no próprio momento ali, no impulso do momento, e só então era seguido de uma escolha moral e racional. Os justos, eles aceitaram até o fim uma vida governada pelo temor da denúncia e da captura. Eles podiam ser pegos a qualquer momento, então eles viviam clandestinamente. E o único denominador entre eles era a humanidade, a coragem. Eles conseguiam ter uma confluência entre o sentimento e a ação. Inclusive, na psicologia, a gente tem uma linha que a gente estuda bastante isso, assim, como ter essa fluidez entre pensamento, sentimento, fala e ação. Então, esses justos, eles conseguiam colocar em prática todos os sentimentos que, enfim, que eles estavam sentindo ali, com todas aquelas barbáries que estavam acontecendo. Então, não tem essa estatística que eu perguntei lá para vocês, se é mais homens ou mais mulheres, se é mais... não existe, e nem é interessante fazer isso justamente porque quis, né,
concluir que justamente a coragem que é o denominador comum. Em muitos casos, é importante salientar que foram os judeus que recorreram aos não-judeus, e isso por si só já é uma atitude de muita bravura, de muita resistência, porque só o fato de você pedir ajuda para um estranho, você poderia ser denunciado, você poderia ser preso. Então, muitas vezes, justamente eles foram tomados ali por uma rápida decisão, ajudar ou não ajudar a pessoa que está pedindo. E na maioria das vezes o processo acontecia muito lenta e gradualmente. Esses socorristas, eles iam se envolvendo cada vez mais com os judeus perseguidos. Não é que eles imaginavam que, por exemplo, eles iam viver uma vida na clandestinidade até o final da guerra. Não existia esse pensamento no começo. E os espectadores, digamos assim, esses observadores passivos, eram as regras. Os socorristas eram a exceção. Muito importante frisar isso. E o fato de alguns encontrarem coragem para se tornarem salvadores demonstram que, sim, existia uma liberdade de escolha. E que salvar judeus na época não estava além da capacidade de pessoas comuns na Europa ocupada. Só que, infelizmente, poucos conseguiram ter essa coragem. Os justos foram pequenos pontos de luz em um mundo de total colapso moral. Uma pequena minoria que reunia essa coragem extraordinária para defender os valores humanos. Aí tem uma frase de novo do Elie Wiesel que ele fala assim: não esqueçamos afinal, há sempre um momento em que a escolha moral é feita. E assim devemos conhecer essas boas pessoas que ajudaram os judeus durante o Holocausto. Devemos aprender com eles e em gratidão e esperança devemos lembrar deles. Daí daí as homenagens, os livros, os filmes, a gente sempre tem que estar ressaltando esses verdadeiros heróis. E existe uma frase na transmissão do judaísmo oral, que passa de geração para geração, que fala o seguinte: uma pessoa deve ver a humanidade como parcialmente inocente e parcialmente culpada, e uma única boa ação pode fazer pender a balança. E mais uma frase que vem aí do judaísmo, que é até bem famosa, que fala assim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Por isso que no próprio site do Yad Vashem, você não vai encontrar números de quantas pessoas cada justo salvou, porque, na verdade, não é isso que interessa. Um justo que salvou uma pessoa ou um justo que salvou 100.000 pessoas, ele vai ter exatamente a mesma homenagem e o mesmo grau de importância, o mesmo valor. E aí, por fim, para finalizar aqui com vocês, para a gente ir para o debate, para as perguntas e tal, eu queria ler uma carta de uma judia, que é o seguinte: vou ler, porque aí vou explicar depois. Em 27 de setembro de 1943, a Genja, ela escreveu assim, para a senhorita Bronja: é tão difícil para mim escrever para você. Ultimamente, coisas terríveis têm acontecido comigo. A vida é muito cruel. Quando eu estava aqui, senhorita Bronja, eu não pude expressar meus sentimentos. Eu imploro, cuide do meu filho. Seja uma mãe para ele. Tenho medo que ele pegue um resfriado. Ele é tão frágil e vulnerável. Cara Bronja, dê-lhe tudo com todo o coração e serei grata a você até o fim dos meus dias. Ele é tão inteligente, tem um bom coração. Tenho certeza que você pode encontrá-lo em seu coração para amá-lo. Todos os dias peço a Deus que, por causa do meu sofrimento, você será feliz no futuro, que você não terá que ser separado dos seus próprios filhos, que você será capaz de amá-los e cuidar deles como uma mãe. Você pode entender essa tortura? Bronja, esta carta é um grito sincero para cuidar do meu filho. Micael deve comer o máximo que puder para quem sabe o que está por vir. Ele deve ser forte e capaz de suportar um grande sofrimento. Por favor, certifique-se de que ele se veste calorosamente e que ele também usa meias. Não posso mais escrever, minhas lágrimas secaram. Que Deus cuide de vocês dois. E ela assinou. Infelizmente, essa mãe, ela voltou atrás. A senhorita Bronte, ela se disponibilizou para ficar com o filho dela. Poucos meses depois, a Genja voltou atrás e resolveu pegar o filho para tentar fugir. Mas eles foram pegos, mãe e filho foram para o campo de Auschwitz e os dois faleceram. Isso era muito comum, as mães ficavam nesse dilema: será que eu entrego meu filho para uma outra pessoa ou será que eu tento escapar, tento me esconder junto com meu próprio filho?
Mas eu trouxe essa carta aqui para vocês pelo seguinte: ninguém sabe quem que é a senhorita Brondia, exceto pelo seu primeiro nome. Nunca foi descoberta quem que é essa pessoa. E ela é um dos muitos exemplos de salvadores anônimos que a gente nunca vai saber. Primeiro, porque muitas pessoas morreram e não tem, muitas pessoas morreram, muitas pessoas que foram ajudadas, eu quero dizer, morreram nos próprios campos. Então, essas pessoas não deixaram nenhum tipo de registro para que as suas salvadoras, né, no começo, digamos assim, fossem localizadas. Então, é muito importante a gente sempre saber que esse número, que até agora está em 28 mil e pouco, na verdade, pode ser muito maior, porque a gente não tem como chegar, de fato, em todas as pessoas que estavam dispostas a ajudar. Essa carta, inclusive, ela foi lida pelo Papa João Paulo II, quando ele visitou o Yad Vashem, justamente em homenagem a esses justos anônimos. E aí, é isso, eu finalizo aqui para a gente conversar. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Rosa, parabéns, parabéns, muito obrigado pela sua explanação, pela sua palestra. Eu estava aqui super curioso, né? Porque é um tema que me aguça muita curiosidade e interesse, porque eu já estou há 3 anos eu estava batalhando para montar esse espetáculo com os sobreviventes do Holocausto. E nós conseguimos. No finalzinho do ano passado, nós fomos agraciados aí por um prêmio, né? Concorremos com 603 projetos para escolher 9 projetos. E nós fomos agraciados aí. E só que também há 3 anos eu estou batalhando para montar um outro espetáculo que é com atores, né? Porque o projeto ele está nessa segunda fase agora, que é o Sobreviventes pela Paz do Holocausto. E o segundo espetáculo dentro do tema Holocausto é um Justo entre as Nações, que é o Shinoi Sugihara. Porque quando eu li o livro da viúva, né, dele, que é a Yukiko Sugihara, foi, e assim, eu desabei de emoção, porque para mim foi, eu não tenho, assim, nenhum problema em admitir que eu chorei muito, mas foi, assim, chorar muito mesmo, porque foi o livro que eu mais chorei na minha vida. Porque tem passagens belíssimas, sabe? Enfim, tem muitas histórias ali que precisam ser levadas ao público, né? E como você mesmo disse, né, ele ficou muito, caiu no ostracionismo, né? Depois de muitos anos que um sobrevivente, na verdade, porque ele não falava, né? Um sobrevivente descobriu que ele estava Sim. vivo, foi, né, conceder para ele, fez todos os trâmites para conceder para ele o título, e ele não pôde receber, infelizmente, né? Enfim, ele estava muito doente. Inclusive, acabou na miséria, né? Ele acabou como vendedor de lâmpadas, né? Bom, nós vamos aqui então para algumas perguntas. A Andrea pergunta assim: esposas consideradas alemãs casadas com judeus que permaneceram casadas mesmo após as sanções das leis de Nuremberg em 35 foram consideradas justas entre as nações? Não, as pessoas, as alemãs que continuaram casadas com judeus, é isso? Ela pergunta aqui: esposas consideradas alemãs casadas, quer dizer, esposas alemãs, né, casadas com judeus que permaneceram casadas mesmo após a lei de Nuremberg, né, foram consideradas justas entre as nações? Que assim, no regime nazista, não existia essa possibilidade do casamento. As pessoas que continuaram casadas, elas já eram consideradas judias pelo regime nazista. Então, inclusive, eles pegavam os ascendentes, né, dos avós e às vezes até dos bisavós, para uma pessoa ser considerada judia. Então, assim, dentro do nazismo, essas pessoas que continuaram casadas, elas eram consideradas judias, porque elas não acataram, né, a proibição do casamento. Agora, para a homenagem das justas entre as nações, agora eu não tenho certeza se elas
poderiam, eu acredito que poderia ser. Acredito que poderia ser, porque justo entre as nações são sempre não judeus. Então, acho que poderia ser, mas eu realmente não tenho certeza. Se tem até algum exemplo assim, eu não consigo me lembrar de nenhum no momento. O Saul, parabéns, Rosa, pela excelente apresentação. Uma pergunta. Dada a abundância de formas de lembrar, como você bem mostrou, por que, em sua opinião, o Holocausto ainda é pouco conhecido? Então, assim, o Holocausto, ele, ele passou por muitas abordagens diferentes. Hoje em dia, existe uma certa banalização do Holocausto, no sentido de estar associando tudo ao Holocausto, assim, tudo, uma pessoa faz alguma coisa para ser nazista, é fascista, é tudo, existe até uma certa, como eu posso dizer assim, é, um emprego errado dessa palavra. Então, eu acredito que as pessoas conhecem pouco história, no sentido geral, de genocídios, assim. E o Holocausto, pelo fato de ter muitos filmes, eu acredito que até seja um dos genocídios mais conhecidos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, existe, assim, quando, por exemplo, vem alunos das escolas, eles sabem basicamente assim, no Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados, e só, assim, né, decoram tipo um número e realmente não vai a fundo, né, de querer saber um pouco mais. Eu não sei dizer o porquê, né, assim, mas o que eu sei dizer é que existem muitos esforços para esse assunto estar sempre, de alguma forma, sendo, né, para que a gente consiga sempre lembrar e a gente consiga lembrar dignamente, né, de uma forma que a gente consiga acessar as pessoas pela sensibilidade, pelo coração, e só depois essa coisa mais formal dos números, né? Agora, por exemplo, na Alemanha, teve uma pesquisa em 2015, que inclusive até citei na minha dissertação, que fala que 80% dos alemães gostariam de esquecer esse assunto, o Holocausto. E outros 85% da população da Alemanha acham que os judeus falam demais sobre o Holocausto, acham que existe um exagero dos judeus ao falar sobre o Holocausto. Então, assim, enfim, muitas pessoas acreditam que não tem porquê, né, ficar assim, nessas memórias, nessas lembranças, mas o que a gente acredita enquanto educador é que justamente se você não conhece o seu passado, se você não dá valor a ele, ele pode se repetir. E o conhecimento, a educação, é uma das formas de conscientizar, né, dessa luta contra discriminações, intolerâncias, de uma forma geral. Então, por isso que a gente, enfim, se esforça, a gente como educador, que eu estou querendo dizer, se esforça muito para que esse assunto realmente esteja aqui na pauta das escolas no Brasil, né, do público em geral até. Tá. Bom, evidentemente eu estou aqui na figura também do moderador, né? E eu peço assim que as pessoas façam algumas perguntas assim, mais focadas, né? Realmente o que foi a palestra de hoje, para a gente não fugir muito do tema, né? A Pérsia, eu também não sei se cabe ou não isso aqui também, né? A pergunta dela, inclusive, mas eu acho que talvez sempre você citou um pouco também, né, na palestra, mas ela pergunta assim, como as instituições religiosas da Alemanha se posicionaram em face do Holocausto? Sim. Então, grande parte da Igreja Católica, principalmente, se calou, assim, inclusive o Papa, né, na época não foi firme do jeito que, enfim, se esperaria, né, de um líder religioso, né, da magnitude dele. Por isso existe essa crítica muito grande, mas existem alguns justos que foram padres, pastores, então é importante também saber que foram casos isolados, não foi a igreja como um todo, mas existiram sim. Inclusive,
esse pastor que eu citei para vocês na Vila da França, ele foi preso, o primo dele, que também era pastor, foi assassinado, porque eles descobriram essa ajuda para os judeus. Então, assim, existiram muitos movimentos religiosos que acolheram crianças, existia um trem que levava crianças para igrejas e orfanatos de várias regiões da Europa. Então, teve uma certa organização, sim, de alguns religiosos. Sim. Inclusive, como você falou também do Oskar Schindler, que era do Partido Nazista, né? Sim, A gente não pode também esquecer de que eu vi também uma postagem do Memorial do Holocausto aqui de São Paulo, que eu nem fiquei até, inclusive, muito surpreso, que é um soldado nazista que foi condecorado como Justa entre as Nações, que é o Wilhelm Rosenfeld, né? Que é um alemão, inclusive, e, enfim, ele ficou super, depois que ele viu toda a matança, o que estava acontecendo, ele ficou super, mais que chateado, né? Ele ficou realmente revoltado com tudo aquilo, e começou então a fazer o contrário, né, do que a ideologia nazista pregava. Para quem quiser mais informações, isso daqui também está na postagem lá do Memorial do Holocausto em São Paulo, no site, tá? sim. Vamos lá, William. Não, pois não, pode falar. Não, eu ia só colocar que o Schindler, ele era em 1939, ele foi fundamental para a invasão da Polônia, da Alemanha para a Polônia. Ele já era um nazista muito assim reconhecido, já em 1939. Ele tinha muitos contatos e ele não era do alto escalão, ele nunca foi, mas ele era uma figura importante entre os nazistas, de um homem de negócios, né? Vamos lá. William, ele pergunta aqui, e o Oswaldo Aranha? Em Israel é homenageado por israelenses porque presidiu em 47 uma sessão especial da ONU, da Assembleia da ONU, e fez lobby Sim, para a criação do Estado de Israel. Inclusive o martelo em que ele iniciou a sessão e encerrou está em Israel. sim, teve esse evento, mas assim, na Segunda Guerra Mundial ele não teve nenhuma participação específica. Isso já foi depois, né, finalizada a guerra. Tá, ok. Vamos lá. Bom, dado o tempo aqui, são 21h10, eu vou pegar mais 3 aqui para a gente poder encerrar, tá? Bom, aí são vários agradecimentos, né? Paulo está falando palestra maravilhosa, parabéns pelo trabalho. Aqui, a Pérsia. Getúlio Vargas flertou com o nazismo ao impedir o ingresso de judeus refugiados, além de deportar Olga Benário. Aquela com Olga Benini, mas é Olga Benário, né? Sobre direitos trabalhistas, aprovou mais por imposição social de sindicatos e conjuntura econômica. E aqui acho que não é uma pergunta, está apenas uma... Tem até o filme, né, também, produção da Globo, da Olga Benário, é, e assim, foi realmente só a partir de 1942, né, que a política do Brasil mudou e aí foi mais inclinada para os aliados, mas de fato, né, Getúlio Vargas, ele inclusive admirava bastante Hitler, Benedito Mussolini, ele se inspirava, né, em várias ideias ditatoriais. Sim, começou a mudar o lado quando teve o bombardeamento lá dos navios, né, mercantes brasileiros, que é com pressão também dos Estados Unidos, né? Exatamente. Bom, esse filme que você mencionou é a direção do Jaime Jardim, tá? Para quem assistiu também vale a pena, que é uma super produção. A Nilza Neves, ela fala que não existe nenhum justos entre as ações dos Estados Unidos. Eu não encontrei no quadro. Existe, os Estados Unidos está no quadro, sim. Agora, eu não sei quantos de cabeça, mas está lá, com certeza. Tá legal. É Agora, curioso. no site do Yad Vashem, é possível ver essa tabela atualizada, ou até mesmo na Wikipédia. Existe os países e já a quantidade de justos. Sim. Não, é curioso, né? Porque eu comecei a olhar o quadro que você passou e eu vi a quantidade de justo entre as nações, inclusive na Alemanha e Na na Itália, Alemanha. né?
É que, assim, na verdade, quando a gente fala em Alemanha, é até um erro muito grande, a gente tende a generalizar, como se todo mundo ali fosse nazista, né? Na verdade, existiam muitas pessoas realmente contrárias ao regime, mas existiram muitas, como estou falando, observadores passivos, assim, pessoas que eram contrárias, mas também que não se colocavam, né? Mas existiram muitos justos na Alemanha, sim. Sim. Inclusive dentro do partido nazista que tentaram assassinar Hitler 3 vezes, né? Tem até filmes Dentro aí do com partido, sim. a Operação Valkyrie, é um deles, inclusive um filme com o Tom Cruise, né? Um filme maravilhoso, inclusive, que fala sobre isso também. Bom, o Paulo aqui pergunta, Rogério, qual é o nome do livro? O livro, Paulo, da Yukiko Sugihara, que conta a história do marido, chama Passaporte para a Vida, tá? Ele é um livro, foi traduzido em português, tem pouquíssimas unidades, é raríssimo, Acho que na mas ele é muito estante emocionante, vale a virtual, pena. acho que você consegue encontrar ele. Tem alguns lá, bem caro, inclusive, porque é É uma a raridade, raridade, né? é. Teve poucas traduções, enfim. Bom, já são 21h14, então a gente, infelizmente, o papo está muito agradável, tem muitas perguntas aqui, mas depois quem quiser fazer perguntas em particular, né, curiosidades, enfim, pesquisa, alguns livros que a Rosa citou, filmes, pode entrar em contato ou com ela diretamente ou conosco no nosso e-mail, nas nossas redes sociais. A Ana vai colocar aqui no chat para quem quiser passar diretamente para a Rosa ou, enfim, obter o e-mail dela para ver se também autoriza. Lembrando, então, que na próxima terça-feira, semana que vem, será a nossa última palestra online, que vai ser feita pelo Gabriel Pirim, que o título da palestra vai ser A Importância do Ensino do Holocausto nas Escolas. Tá vendo? Acabamos juntando aí quase, pegando esse rabinho de hoje aí, né? No mesmo horário, às 20 horas, e na quarta-feira nós encerramos, então, esse seminário com a visita monitorada ao Memorial do Holocausto, às 17h30, infelizmente está esgotada, mas às 19 horas vai ter exibição do documentário Imperdível. Vai ser a primeira vez que esse documentário vai ser exibido lá no Memorial do Holocausto. Ele só teve uma exibição até agora, lá na Hebraica, aqui em São Paulo. Então é isso, eu agradeço imensamente a todos, lembrando que todo esse material vai estar disponível em breve no nosso canal do YouTube da NH Produções. Se inscrevam lá, ativem o sininho para receber as notificações. Todo mundo está cobrando desesperadamente, quero material, quero ver, quero acessar. Rosa, muito obrigado pela sua participação, foi emocionante, eu me emocionei várias vezes aqui e espero encontrá-la em breve. Se quiser falar mais alguma coisa, dar algum recado, informação, agora é a hora. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final e espero que a história, é claro que foi muito resumidamente que eu quis colocar alguns justos aqui, não quis falar de uma pessoa só, então foi bem, né, bem en passant, assim, na vida de cada um, mas acho que que eu gostaria de deixar uma mensagem final, assim, como é bonito a gente poder se inspirar, né, nessas pessoas e saber que é possível, sim, né, ter um mundo com mais generosidade, com mais amor, com mais tolerância, e esses justos são a prova viva, né, de que mesmo nas piores condições é possível, sim, fazer a diferença, e eu realmente me emociono para falar deles, porque eu acho, assim, são histórias reais, né, de pessoas que realmente, assim, contribuíram com o povo judeu, com outros povos que foram discriminados e, consequentemente, né, com a história da humanidade. Aí. Isso eu acho muito bonito falar deles. Exatamente, e é por isso que o nosso projeto existe, é por isso que o nosso projeto permeia. Não apenas informar, denunciar os horrores que foram feitos para nunca mais se repetir, mas também para homenagear não só os justos em transações, como também os sobreviventes. Por isso que o nosso projeto, começando pelos sobreviventes, que inclusive estão com a idade muito avançada, né? A gente começa fazendo esse espetáculo em homenagem aos sobreviventes e aqueles também que se foram, morreram, né? Dando sua vida para outras pessoas. E na segunda fase do projeto, a gente vai estar batalhando, lutando
para a montagem desse segundo espetáculo, que é o Passaporte para a Vida, do qual eu, com muita honra e com muito prazer, interpretarei o Shinui Sugihara, se Deus ou Yashen assim quiser. Muito obrigado a todos, boa noite, shalom, e até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Boa noite.